Buenas, moçada! Estamos aqui agora na nossa parada em Indiana, né, Alexandre? Isso aí, né? Ano passado estivemos aqui, reportamos dessa região mais do oeste de Indiana, né? Exato. E estamos aqui de novo, né? Longe de casa, tipo, barbaridade. Mas enfim, estamos aí fazendo o nosso Crop Tour, sempre lembrando nossa parceria com a RTC, a Rede Técnica Cooperativa lá da CCGL do Rio Grande do Sul. Já deixa o seu like aí no vídeo, não se esquece de se inscrever no canal do AgroConnect e também da RTC. Bom, primeira coisa, hoje vai ter solo. Boa. Né? E Boa. vamos mostrar a planta para vocês para vocês não achar que nós estamos mentindo, né? Exatamente. Porque realmente o que a gente está encontrando difere um pouco, né, do que a gente tem visto aí nas notícias, enfim. A gente está aí para mostrar para vocês o que a gente enxerga no campo. Então vamos começar falando dessa lavoura especificamente, né, Alexandre? A gente tem aqui um espaçamento de 40 centímetros entre plantas. A gente está encontrando aí entre 12 a 14 plantas por metro linear, né? A gente enxerga, tem muita vagem, ela está formando muito bem. A gente coloca aí uma média entre 60 a 80 vagens, né? Algumas plantas chegando a 80, né? Mas numa média acho que dá pra gente fechar nos 60. O que nos dá um potencial produtivo de mais de 100 sacos por hectare nessa lavoura em Indiana, né? Que seria uma lavoura muito boa aqui no estado. Né? Uma lavoura, né? Dentro das que a gente tem visto, ela é fora da curva para cima, né? Ela tá muito boa, sensacional, né? O pessoal vai reclamar que a gente só traz área boa, mas é que realmente, pessoal, a gente andando, né, e principalmente vendo até mesmo de dentro do carro, a gente vê só lavoura com padrão mesmo, a gente não vê Exatamente. Lavoura estressada. E essa aqui, no acaso, a gente achou aí o Carlos vai mostrar a raiz já meio que entrega, né, que realmente a gente tá numa área bem top, né. Exatamente, a gente consegue perceber muito bem, tem vagem de cima e embaixo, todas as vagens com 3 grãos, deve dar aí uma média de 2,8, 2,9, né, em relação a grão. Todos os grãos praticamente muito bem formado. E o que nos surpreende, a gente sabe que Indiana sofreu um pouco com falta de chuva no início, né, do ciclo, mas agora a gente vem para cá, a gente ainda vê milho muito verde, né, com água, o que o solo aqui ele pode provar para nós, né. Quando a gente tenta pegar o solo aqui, a gente consegue ver que ele tem uma umidade muito interessante, ele é um solo que está bem gelado, né? Uma temperatura baixa, o que também nos chamou a atenção. Enfim, você consegue ainda formar aqui os agregados quando aperta, mostrando que esse solo ainda tem umidade, e aqui eu estou falando dos primeiros 5 centímetros, né? Se a gente for mais para baixo, está mais úmido ainda. Exatamente. E pegando esse gancho então, né, mostrando essa área fantástica, a gente teve outras 2 paradas além dessa, né? Até quanto mais like a gente ganhar, maior a chance da gente parar mais no estado, né? Poder estender o Crop Tour. Mas enfim, nas outras 2 paradas, principalmente na primeira, que a gente pegou um pouco mais ao sul do estado aqui, né? A gente observou aquela tendência, aqueles estresses hídricos, também não no nível que a gente esperava, né? Porque se a gente pegar as produtividades de soja, a soja foi bem mais resiliente. A gente vai falar do milho daqui a pouco e vocês vão entender bem o que a gente está querendo passar aqui. O que é esperado, né? De certa forma é esperado. A gente sempre fala, né? A soja é guerreira. A soja é bem guerreira. Então, se a gente pegar as outras 2 paradas, essa destoa com 350 mil plantas. Nas outras 2, nós estávamos em 230, 240 mil plantas, com espaçamentos um pouco maiores. Exato. O espaçamento do Brasil com 50 centímetros. centímetros. Essa aqui é espaçamento americano, né? 40, mas para baixo, no caso. É contrário. Mas a distribuição já mostra, né? Uma soja mais engalhada e tudo mais. E olhando as outras 2 paradas, né? E eu tô com a minha colinha aqui para nós não passar a informação errada, né? A primeira parada, a gente estimou 64 sacos, dentro daquela questão, uma região um pouquinho mais problemática, entre aspas, da Indiana. E a segunda parada, mais central, essa aqui que a gente está mais ao norte, a mais central nos deu já 81 sacos, ou seja, uma outra área bem boa, né? Lógico, essa aqui salta para cima com os acima de 100 sacos, exato, como tu falaste, né? Então, Indiana, o que fica de resumo em relação à soja, a produtividade aumenta conforme a gente sai do sul e vai subindo para o norte. E a gente já tem esses dados do milho, né? Agora a gente vai parar numa lavoura de milho e vocês vão ver que o milho acompanha muito a questão da soja, porém com as produtividades aí que você vai ver na próxima parada. Moçada, sobre a umidade do solo que nós estávamos falando, dá uma olhada aqui, ó. A gente consegue ver, tem a rachadura no chão, né? Dá pra ver ela aqui.
A gente enxerga muito bem. Agora, quando a gente vai abocar e pegar o solo, ajuda a mostrar aí, Alexandre. A gente tem aqui os primeiros 5 centímetros seco, mas para baixo a gente enxerga que está bem úmido, né? Dá para ver a coloração, né? Então isso aqui vem ajudando muito, né? Em relação a manter a produtividade das culturas por aqui. Buenas! Chegamos então numa parada de milho, né? Vamos comentar sobre o milho em Indiana. O milho nós fizemos 4 paradas, né? Conseguimos pegar uma lavoura a mais que a soja. Um rápido comentário da soja, né? Que a gente acabou não falando, mas Indiana parece ter as áreas mais adiantadas. Exatamente. A gente já viu soja lourando aqui, né? Exatamente. Coisa que a gente não viu nos outros. Vamos ver como é que vai estar em Illinois, que seria a comentário. nossa última, né? Mas enfim. Então, milho, pessoal. Carlos, o que dá para nós falar desse milho que está aqui agora? Depois a gente fala do... Falando em milho adiantado, né? Estamos aqui com milho... um R5 0.5, né? Tá quase chegando pronto na maturação, não vai demorar muito aqui. O produtor Indiana, ele já vai começar a colher. Eu acho que dá para falar que é um milho bom, né? O que tu acha, Alexandre? Que rica espiga, tá louco. Quer contar para nós de qual o potencial que nós calculamos? Pois é, essa aqui especificamente nós chegamos numa produtividade de 240 sacos por hectare. A melhor lavoura, né, da Indiana é essa última. E um fato interessante, né, importante a gente falar é que muito provavelmente esse potencial produtivo aqui vai se concretizar. Tem umidade no solo, o solo não está tão quente, né, então a planta ela está tendo uma evapotranspiração menor do que era o esperado para essa época. E como está muito perto da colheita, né, a não ser que aconteça um desastre. Só se tiver granizo, exato, né? Deve continuar muito bem essa lavoura por aqui. Porém, não foi tudo assim em Indiana, né? Exato. Com relação a desenvolvimento, elas estão muito parecidas, né? Entre R5 e R5.5, que é esse caso. Então a gente está aí 2 semanas, até menos da maturação fisiológica, em alguns casos até de colheita, né? Mas quando a gente parou mais ao sul, depois paramos mais ao centro e agora estamos no norte, a gente viu uma boa diversidade de potenciais produtivos, né? O que vai de encontro com aquela informação do clima, né? Que teve sim aquele período de falta d'água aqui em Indiana. E o milho, pessoal, ó, eu tenho a minha colinha aqui também para não esquecer. A primeira parada, apesar da gente ter uma população bem alta, 100 mil plantas por hectare, que, né, nós já estamos no teto acima aqui dos Estados Unidos, a gente estimou 155 sacos por hectare. A gente pode botar as fotos, inclusive, para o pessoal ver por que isso aconteceu, né? Vai ver que, às vezes, quase 30% da espiga não tem grão, né? E importante lembrar que essa parada foi muito próximo da parada da soja de 60 sacos por hectare, então mostrando uma tendência da região. Muito bem observado, é isso aí. Depois, na segunda parada, a gente estimou... Tinha 80 mil plantas e esse fato de ter menos competição entre plantas pode ter ajudado, porque aqui a gente já chegou a 190 sacos por hectare, né? Uma produtividade mais média da região, média para baixo, né? Porque aqui a gente está falando de 210, 220 cima, provavelmente, exato. A nossa terceira, então, muito parecida com a segunda, né? Girando em torno de 180, 190 sacos por hectare. Todas elas, importante lembrar, com 76 centímetros, com exceção da primeira, se eu não me engano, que foi 50. Que a gente se surpreendeu, a gente até falou, isso aqui é lavoura de brasileiro. E na terceira parada também você pode acompanhar aí nas fotos com falha em polinização, né? Nenhuma das espigas que a gente colheu na linha finalizaram com grão até o topo da espiga. E outro fator importante é que pouco plantio direto também aqui na Indiana, né? Aqui a gente tá em umas áreas chatas, vocês vão ver em tomadas que a gente vai fazer, mas... Bem lembrado. Pouco plantio direto e o solo, aquele que dá vontade de levar para casa, né? Vamos pegar um potinho ali, eu nem vou lavar minhas unhas. Exato. Bom, sem mais delongas, bora pegar a estrada de novo, porque a gente agora começa a retornar lá pro Kansas e pro Nebraska e obviamente a gente vai cruzar pelo estado de Illinois. Então, segura aí com a gente, não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever no canal do AgroConnection e da RTC. Sempre bem lembrado. E vamos para a terra do Lincoln agora. E bora para a estrada. Até mais.